A paz do Senhor, minhas irmãs. Eu fico feliz de poder estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade para falar do amor de Cristo. Aleluia. Se você puder, se você estiver aí com a sua Bíblia nas mãos, aí pertinho de você, abra comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o versículo, nós vamos começar a partir do 8. Que tem por título o seguinte: a sunamita e o seu filho. Vamos lá. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, disse-lhe: eis que tu tens tratado com todo o desvelo que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. 14. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Só até aqui o 16. Glória a Jesus. Olha o texto. Esse homem de Deus, profeta, né, Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele sempre passava ali pelaquela cidade. E essa sunamita, essa mulher rica, né, que a Bíblia é clara em enfatizar que ela era uma mulher rica, né, ela tinha posses. Essa mulher, começa a observar Eliseu. E sempre que Eliseu passava por ali, ela via que ele era diferente. Ela via que ele tinha algo diferente, porque ele era servo de Deus. E quem tem a presença do Espírito Santo de Deus é diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele, torna ele diferente nas condutas, nas atitudes. A pessoa ela se torna diferente quando verdadeiramente o Espírito Santo de Deus entra. E Eliseu, ele era um homem diferente. Então ela começa a se chamar a atenção, ela começa a observar ele. E sempre que ele passava por ali, ela oferecia-lhe refeição, ele fazia suas refeições na casa dela, sempre que ele passava por ali. E ela começou a observar. Às vezes, né, alguém que não tem ideia do que é que vai acontecer na vida dela. Às vezes você pensa que não tem ninguém te observando, que não tem ninguém olhando para você. Ainda que o homem não olhe, mas Jesus que está nos céus, ele está vendo todos os seus passos e as suas condutas. Aquilo que você tem feito no oculto, para o Senhor está guardado com Deus e ele não se esqueceu. E ao tempo determinado, o Senhor ele vai dar aquilo que é de direito seu. Eliseu, ele estava sendo observado. É alguém que talvez, né, há tanto tempo trabalha nesse trabalho, nesse emprego, né? Às vezes olha assim para um lado, fulano é promovido, ciclano é promovido, mas e eu? Como que eu fico? Mas você não tem ideia. Alguém já está te observando. Talvez é alguém que até tenha gente melhor do que você naquele lugar. Gente mais capacitado, gente mais instruído, né? Gente que tem faculdade, que tem pós-graduação, mas o Senhor ele não olha para o gabarito, para o currículo, porque quem faz o nosso currículo é o Senhor. É bom estudar, mas o Senhor ele não olha por esse ângulo. O Senhor, quando ele quer exaltar, ele vai exaltar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele vai te promover. É gente que já está cogitando algo a teu respeito, mas é somente para o tempo determinado que o Senhor determinar para você. Não se preocupa, às vezes você fica pensando, ninguém está me vendo, mas o Senhor ele já te viu. Eliseu ele já estava sendo observado por Deus.
Aquela mulher ali, o Senhor, ele já estava preparando todo um cenário, porque ali na frente iria acontecer um milagre, que ela não tinha noção do que é que iria acontecer na vida dela, mas o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer, porque o Senhor, ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E o Senhor sabia o que ia acontecer na vida dessa mulher. E ela vai, um belo dia, ela chega assim pro marido dela: olha, marido, tô conjecturando. Vamos fazer um quarto para esse santo homem de Deus. Vamos botar uma cama, uma escrivaninha, vamos botar alguns móveis, uma lamparina, né, um candeeiro. Vamos arrumar para que quando ele vier, ele fique aqui. E assim foi feito. O marido concordou, fizeram o quarto lá. Em algumas, a minha Bíblia está dizendo junto ao muro, mas em algumas versões está escrito na parte superior. Ela faz um quarto na parte superior. Então, quando Eliseu vinha, né, com o servo dele, ele repousava ali na casa daquela sunamita. Olha o cuidado de Deus com aquele que é fiel. O Senhor, ele tinha um cuidado, um zelo com Eliseu. Era o Senhor tratando de Eliseu. E é assim, a partir da nossa obediência, a partir, né, das nossas atitudes, a partir do momento que nós servimos ao Senhor, o Senhor, ele vai tratando, ele vai cuidando dos detalhes. Porque essa mulher, quando ela vai fazer esse quarto, ela se preocupa com os detalhes. Só que ela não tinha noção que já era Deus movendo, é Deus se preocupando com os detalhes da sua e da minha vida. Às vezes você não para pensar. Mas tem coisas que, é o Senhor fazendo. Igual eu contei outro dia na consagração, né? Que eu casei e tinha alguns itens, né? Que eu não tinha, né? Tipo, panela de pressão, ferro, algumas coisas úteis que eu não tinha. E eu falei assim: Senhor, eu não tenho, não comprei. Não deu, era muita coisa, né? Assim, pra poder comprar, pra poder ajeitar. E eu falava com Deus. E o Senhor, ele ia enviando, a ponto de eu ganhar vários ferros, eu ganhei mais de uma panela de pressão, eu fui ganhando várias panelas, né, panela elétrica. O Senhor foi dando, eu ia falando só com ele. E coisas que eu nem havia pedido ao Senhor, o Senhor me deu. E coisas úteis que eu não tinha pedido. Olha o cuidado do Senhor. Coisas úteis que eu não havia pedido ao Senhor, que eu nem estava lembrando, o Senhor me deu. Esse é o cuidado de Deus. Ele sabia que ali na frente eu iria necessitar. E assim com Eliseu. Deus se preocupou com os detalhes do conforto de Eliseu. E ela prepara aquele quartinho e Eliseu, sempre que ia naquela cidade, Eliseu repousava naquele lugar. Então chegou um determinado ponto que Eliseu falou assim: eu estou muito agradecido, né, por tudo que essa mulher tem feito na minha vida. Então Géasi, vai lá, pergunta para ela o que é que ela precisa. Se ela precisa de algum favor, que eu vá falar com o rei, com algum oficial. Pergunta para ela. Géasi, né, que era o servo de Eliseu, ele vai até essa mulher. E essa mulher falou assim, em outras palavras, né, que a minha Bíblia é a linguagem mais antiga, na linguagem da Bíblia mais atual: eu tenho tudo o que preciso, né? Materialmente falando, essa mulher, ela tinha tudo, ela não precisava de nada, né? Alguém que talvez tenha um carro bom na garagem, é alguém que abre a despensa, glória a Jesus, ela tá cheia, a saúde vai bem, aparentemente não tá faltando nada, mas tinha algo que essa mulher não tinha. Tinha algo que essa mulher já tinha perdido as esperanças há muito tempo, que era um filho. Porque a Bíblia, ela vai dizer que o marido era velho. Então eu concluo que se a Bíblia enfatizou que o marido dela era velho, é algo, né? Ter um filho para essa mulher era algo já perdido. A esperança dela já tinha ido toda embora. Porque como que ela ia fazer, né? Já avançando na idade, ela com certeza ela olhava para a circunstância e ela já nem pedia, ela já nem fazia esse tipo de pedido, porque nos olhos dela era impossível. Só que o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, é o Deus do impossível. O Deus que formou ela é o mesmo Deus que poderia formar novos ossos no ventre dela. E foi o que aconteceu. Quando Géasi volta, Géasi fala: olha só, ela tem tudo, ela não precisa de nada. Mas ninguém tem tudo nessa vida. Sempre tem algo que nós necessitamos. Seja talvez o material, ou seja na parte imaterial também. Sempre tem algo que nós precisamos.
E principalmente precisamos é de Jesus. Jesus nas nossas vidas. Geazi, ele vai e conta para Eliseu, ela tem tudo. Ah, mas tem uma coisa que ela não tem. Ela não tem filho. Eliseu manda chamar essa mulher. Chama a sunamita aqui. Sunamita vai até Eliseu. E oi, meu senhor. E Eliseu vai dizer para ela, olha, ao tempo determinado. Em outras versões, no ano que vem darás à luz um filho. Ela se espanta, mas não mintas, meu senhor, para tua serva. Como eu vou dar um filho? Meu marido já é velho. Ali começa, né, os empecilhos, começa as barreiras, começa, né, a gente colocar as coisas na frente. Como a gente começa a botar os empecilhos? Como que eu vou ter esse filho? Como? É Deus quem vai fazer o milagre, é Deus quem já está arquitetando, que já está projetando o milagre. Ela não tinha ideia que tudo que estava acontecendo na vida dela, através dela na vida de Eliseu, já era algo programado pelo Senhor. Para que um milagre viesse a acontecer na vida dela, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E realmente, aquilo que Deus faz, Deus cumpre. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus não é homem para mentir. Ao tempo determinado, o Senhor libera a promessa. E essa mulher, ela vai dar à luz a um filho. Essa mulher, ela concebe um filho, né? Aquilo que era impossível para ela não é impossível para Deus. E Deus começou a trabalhar e essa mulher, ela dá à luz a um filho. Às vezes está sendo difícil para você até você colocar as mãos na sua bênção, né? Tá doendo, tá sofrendo, tá igual Ana, tá chorando, mas enquanto você tá chorando, o Senhor vai trabalhando e a barriga, ela vai crescendo, o milagre, ele vai sendo gerado, o milagre, ele vai crescendo. Para quê? Para que ao seu tempo possa nascer. É difícil dar à luz? É difícil dar à luz, né? Dizem que quem tem parto natural é difícil, é doloroso. Mas quando a criança nasce, né? A Bíblia vai dizer, né? Você já nem lembra mais das dores, né? Por quê? Porque a alegria de ter a criança nos braços supera a dor que você sentiu. Porque quando a bênção chegar, você já nem vai lembrar tanto mais do sofrimento. Por quê? Porque vai superar. Porque a bênção do Senhor, quando ela chegar, ela vai chegar perfeita, ela vai chegar grande. É por isso que tá doendo, tá chorando, mas tá sendo gerado aí dentro de você. Essa mulher, ela tem um filho, e o filho começa a crescer. Só que um belo dia, o pai, ele vai trabalhar, e esse menino vai até o pai, no trabalho do pai. Só que esse menino começa a passar mal. Olha a situação, Deus dá a bênção, e agora a bênção tá ficando doente, começa uma dor de cabeça, levam esse menino para essa mãe, e esse menino começa a passar mal, ele deita ali nos joelhos da mãe, quando dá um meio-dia, esse menino vem a óbito, esse menino morre. Olha a situação, ela não pediu nada para ninguém, porque a esperança dela já tinha acabado, ela não pediu, Deus deu e agora Deus tomou. Olha a situação. Naquele momento ela poderia ter entrado em desespero, porque tem situações que quer nos levar ao desespero. Ela poderia ter entrado em desespero. Só que ela se levantou diante do problema, porque ela estava com um problema grande, não era pequeno. Ao invés dela ter ficado deitada do lado do filho dela chorando, ela se levanta, ela se põe de pé e ela vai até aquele que poderia ajudar ela, o homem de Deus. E ela passa pelo marido, você vai aonde? Ah, vou lá no homem de Deus. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E ela foi e ela não contou nada pra ninguém. É porque ela tinha um objetivo. Tem gente que tem objetivo, tem sonho e fica contando pra um e pra outro. Não conte os teus sonhos, os seus projetos pra ninguém. Conta pra aquele que pode te ajudar. Procure aquele que verdadeiramente pode te ajudar, pode te servir, pode ser seu auxílio. Que é o Senhor, só Ele pode nos ajudar. E essa mulher, ela vai diretamente ao homem de Deus. E ela chega. Quando ela chega lá, vem Geazi. E o Eliseu, ele viu que ela estava amargurada, que ela estava abatida. E Eliseu vai dizer assim, ô Geazi, atende ela, né? Olha aí o que está acontecendo. Geazi, ela se prostra diante de Eliseu. Geazi vai tentar tirar ela. Eliseu, deixa ela está amargurada. Ela conta o problema. E Eliseu fala assim, Geazi, vai, coloca o meu bastão, né? É tipo um cajado que ele tinha sobre o rosto do menino.
vai lá, vai na frente, vai lá, faz isso, bota o bastão no rosto do menino, o menino vai acordar. Só que ela falou, daqui eu não saio não, meu senhor, o senhor vai vir comigo. Ela tinha o foco, ela tinha o objetivo. Ela foi diretamente no homem de Deus. Geazi, ele vai na frente, ele vai e coloca o bastão sobre o menino, só que nada aconteceu, sabe por quê? Porque aquela obra era de Eliseu, não era para Geazi. E Geazi, ele era um homem ganancioso, Deus conhecia o coração dele. Não era para Geazi fazer, era para Eliseu fazer. E Eliseu foi. Quando Eliseu chega lá, o menino estava morto dentro do quarto. Eliseu, ele vai entrar dentro do quarto. Ele entra dentro daquele quarto, ele fecha a porta e ele fica lá dentro com o menino. Eliseu, ele vai e deita sobre o menino. É ali de porta fechada. Tem milagre que vai acontecer, é as portas fechadas, é você com Deus e mais ninguém. Naquele momento era só Eliseu e o menino, e Eliseu deita sobre o menino. E ali ele começa a orar, ele começa a aclamar ele, Deus e o menino morto. E ali ele fica deitado com o corpo dele sobre o corpo do menino. Quando é daí a pouco Eliseu levanta, ele começa a andar para um lado e para o outro, naquele quarto. E eu fiquei pensando assim, Senhor, por que ele está andando de um lado para o outro? Sabe por quê? Porque vaso do Senhor, para o Senhor agir, para o Senhor movimentar, tem que estar em movimento para o Senhor operar. Deus, ele não vai operar em vaso prostrado. Por isso que nós devemos nos levantar e tomar atitude. Atitude como os servos do Senhor. Ele começa a andar para um lado e para o outro. E naquele momento ali o Senhor começa a operar. É assim com você e comigo. Para que o Senhor venha encher o vaso, é necessário o vaso estar de pé. Por quê? Porque quando o Senhor derramar o azeite ele vai cair dentro do vaso. Vaso deitado, vaso emborcado, o azeite vai bater e vai escorrer, vai cair no chão. Não, o vaso tem que estar de pé. Vaso do Senhor tem que estar em movimento. Tem que estar atento à voz do mestre, sensível à voz dele. Naquele momento ele começa a andar. Quando é daí a pouco ele deita novamente sobre o menino. E ele deita. E ali ele começa a aquecer o corpo do menino. E o Senhor naquele momento dá o fôlego novamente de vida àquele menino. E aquele menino vive. E Eliseu, ele entrega aquele menino, aquele jovenzinho, à sua mãe viva. Olha o milagre que o Senhor fez na vida dessa mulher. Foi de porta fechada. É a porta fechada. Tem coisa que o Senhor vai fazer, é você e Deus. Conta só pra Ele. Tem gente que tá contando demais da sua vida pra quem não é pra contar. Pensa que é teu amigo, anda contigo, come junto contigo, passeia contigo, mas não é teu amigo. Na hora que você não está vendo, fala de você. Não é sincero contigo. Presta atenção. Conte só os seus problemas para Deus, ou então para quem você tenha certeza que é um homem ou uma mulher de Deus que pode te ajudar. Que pode comprar essa briga em oração aí juntamente contigo. Faça como Eliseu, fecha a porta do quarto. Você tá morto. Às vezes é o marido que está lá no quarto. Você olha para ele e você diz, Senhor, não tem jeito. De noite, ajoelha na beirada da sua cama e impõe as tuas mãos sobre ele. Comece a profetizar. Porque assim como esse menino ressuscitou, Deus vai dar vida a alguém. Deus vai levantar alguém que já está morto espiritualmente, mas o Senhor vai soprar novamente um fôlego de vida. E ele vai ver que Deus é Deus na sua vida. E através da sua vida ele vai levantar. Profetiza, usa a autoridade que o Senhor te deu. Se é para expulsar demônio, começa expulsando hoje. Que você vai ver aqui o que é que Deus vai fazer. Você com Deus, lá dentro do teu quarto. Começa a profetizar, começa a impor as tuas mãos. Se é no filho, tá dormindo, vai lá e impõe as mãos. Satanás, solta meu filho agora em nome de Jesus. E eu determino, eu ordeno em nome de Jesus que todo mal saia e que ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Que o Senhor vai soprar nele a salvação, a vida. E que morto ele não mais vai ficar, porque ele vai viver para Cristo, em nome de Jesus. Então creia no teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.